Olá, meu nome é Lorenzo e o vídeo a seguir servirá como vídeo introdutório para o documentário que será feito como um projeto de produto educacional para a conclusão do mestrado do grupo do PPGSM, Programa de Pós-Graduação de Ensino de Matemática e Ciências da UFMT, no campus de Sinop. De maneira breve, eu vou falar um pouco sobre o modelo dos campos semânticos, que serviu como a base epistemológica de toda a nossa pesquisa, né? O modelo dos campos semânticos, ele nos permitiu também analisar toda a estrutura da interação professor-aluno, sendo que o modelo dos campos semânticos com uma estrutura epistemológica nos permite ter uma noção do que é conhecimento e, a partir dessa noção de conhecimento, estruturar todo o funcionamento do aprendizado que o aluno tem em sala de aula, do que constitui o aprendizado, o que é o conhecimento e como esse aluno ele produz significado e constitui objetos. Então, o modelo dos campos semânticos vai nos permitir ter uma visão diferente do que qual é o papel do professor, qual é o papel do aluno na interação em sala de aula e como o conhecimento é produzido através da interação do aluno com um resíduo de enunciação. Esse documentário foi construído a partir das atividades de um grupo de trabalho constituído por professores que ensinam matemática nas diversas etapas da educação. A temática principal das atividades do grupo foram as crises climáticas. As atividades baseadas em categorias do cotidiano são um conjunto de temas com foco nas situações do dia a dia no qual os alunos interagem e que são constituintes principais da sua interação social. Alguns exemplos são desigualdade, consumismo, meio ambiente, que é o foco do nosso trabalho, né? E alguns outros tópicos que constituem o dia a dia do nosso aluno. As atividades baseadas em categorias do cotidiano, né, elas não tomam como referência esses conteúdos clássicos da matemática escolar, tá? Então, essa é a primeira questão, né? Agora, a gente tem uma problemática aí muito latente, né, digamos assim, na nossa prática profissional, né? Porque na sala de aula de matemática e educação básica, o que tem são não só conteúdos, né, mas como uma ideia de competências e habilidades, e uma avaliação externa que está cada vez mais crescente, né, feita em diferentes níveis de ensino, municipal, estadual, federal, para cumprir esses conteúdos, né? Dentre as categorias do cotidiano, por que a categoria meio ambiente foi a escolhida para o nosso grupo de trabalho e para as nossas atividades, né? Quando nós formos pensar nas diferentes categorias do cotidiano, a categoria meio ambiente ela se destacou bastante porque pela emergência que ela traz para a gente ao pensar em crises climáticas. Porque dentre as diferentes categorias do cotidiano, a que o aluno consegue identificar mais no seu dia a dia e a que tem um efeito mais direto na vida desse aluno é a categoria meio ambiente e são as crises climáticas. Principalmente quando a gente considera o estado do Mato Grosso, que tem uma grande quantidade de vegetação por conta da floresta amazônica e tem todo um conjunto de interações que ocorrem para a destruição desse meio ambiente. Então, por ser um conteúdo mais emergencial e com uma interação mais direta dos alunos, foi a categoria do cotidiano que se destacou mais na escolha das atividades do grupo de trabalho. Durante a duração do grupo de trabalho, algumas atividades foram construídas e aplicadas em sala de aula por duas colegas do nosso grupo de pesquisa, a professora Deise e a professora Elaine, sendo que essas atividades tiveram uma interação direta com os alunos e fazem parte da sua pesquisa, como nós veremos mais à frente. Os alunos
vêm vendo cada vez mais as consequências da destruição do meio onde eles vivem. Porque, mais do que membros do meio escolar, nós somos também seres humanos que dividem uma mesma terra. Então, as consequências, por exemplo, da destruição da camada de ozônio, do desmatamento, elas são vistas com uma maior clareza e facilidade do que, por exemplo, uma discussão social, de uma diferença de classes e tudo mais. Então, a problemática do meio ambiente, ela traz para os alunos uma visualização diferente do local onde eles vivem. Dentro já dessa temática das crises climáticas, nós tivemos no Brasil um exemplo muito grande de uma catástrofe em anos recentes que atingiu o nosso país, né? Que foram as enchentes do Rio Grande do Sul. Essas enchentes que ocorreram em 2024, elas são consequência de um grande número de fatores que levaram a uma destruição quase completa de um estado. Então nós temos o quê? Uma infraestrutura feita ao redor das margens de uma nascente, nós temos um estado que tem uma taxa de derrubada de árvores muito grande, então você não tem toda a vegetação para ajudar a absorver e escoar essa água. Nós não temos toda uma reestruturação que precisava ser feita de um local que tem grande risco de inundação. Porque quando você vai verificar as cidades que foram mais afetadas, todas elas tinham um posicionamento perto de nascente, perto de rio, não tinha uma estrutura de escoamento bem feita, não tinha presença de vegetação ao redor dos locais, o que fez com que não tivesse um bom escoamento e absorção da água. Então, você tem uma catástrofe que atingiu diretamente o nosso país, que foi consequência tanto de ações da natureza, que ninguém previa que seria um grau de chuva tão grande, mas também você poderia ter previsto e se preparado, porque já era uma zona de risco de inundação. Tanto que já houveram inundações em anos anteriores, mas nada dessa gravidade. Mas por que matemática e onde ela entra na nossa discussão, né? Quando nós analisamos o espaço do professor de matemática para essas discussões, nós temos um conjunto de barreiras que são levantadas para que o professor de matemática possa trabalhar com tópicos importantes, mas que não pertencem diretamente à sala de aula de matemática. Então, quando nós produzimos um documentário, um trabalho como esse, incentivando essas discussões feitas por professores que normalmente não interagiram e não iriam interagir com esses assuntos, nós podemos abrir porta para que outros professores encontrem um espaço para essas discussões das categorias do cotidiano em sala de aula. Então, esse trabalho todo serve como um convite à interação para professores de diversas disciplinas. Tanto que, como nós vimos anteriormente, houve a interação não só de professores de matemática, como professores de biologia, professores de geografia, fazendo toda a estruturação de um trabalho multidisciplinar para abordar situações de emergência. Por fim, vale ressaltar também que esse trabalho tem por objetivo produzir uma situação convite no qual professores sejam convidados a interagir em sala de aula, abordando as atividades baseadas em categorias do cotidiano, principalmente com a categoria meio ambiente, que tem uma maior urgência para abordagem em sala de aula. A versão final desse trabalho vai estar pronta até dezembro, e esse vídeo introdutório teve por objetivo dar uma pequena palhinha do que vocês vão ter na versão final. Muito obrigado pela atenção de todos e um bom dia. E um agradecimento final também ao meu amigo Thales Vitor, que ajudou a gravar essas imagens que vão para o documentário e para esse vídeo introdutório. E um abração aí para o Thales, viu?